Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe você, sua casa, todos da sua família. Que o poder, o amor e o favor de Deus esteja agindo em ti, em todas as tuas necessidades, em todos os teus familiares. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos cobrindo tudo que nos diz respeito à nossa vida material, à nossa vida emocional, à nossa vida relacional, à nossa vida financeira, à nossa vida espiritual, cobrindo todos os nossos caminhos, todas as nossas escolhas, decisões, todos os nossos bens, propriedades debaixo do poder curativo do sangue de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Nós estamos num propósito, orando por 40 dias e jejuando por nós e pelos nossos familiares. Se você tem algum pleito para colocar diante do altar de Deus que tem resposta, você chegou ao lugar certo. Deus nos prometeu neste propósito, Isaías 45, 2 e 3, que Ele vai adiante de nós, endireitar os caminhos tortos, quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro, que Ele vai nos entregar tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos para sabermos que Ele é o nosso Senhor, o Deus que nos chama pelo nome. Deus está trabalhando no mundo espiritual, endireitando tudo que está torto, tudo que está caído, tudo que está derrubado, tudo que está em caos. Deus está ajustando, consertando. Nós precisamos estar alinhados com Deus e fazendo o mesmo no mundo material. Tudo que podemos fazer, tudo que está ao nosso alcance é nossa responsabilidade de fazer. Estamos orando para Deus organizar o nosso lar, para que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Significa que precisamos nos dedicar a olhar o que está quebrado dentro de casa, ao que está desarrumado dentro de casa, que nós podemos arrumar, que nós podemos consertar, arrumar armário, guarda-roupa, despensa. Não podemos ter dentro de casa as coisas quebradas, porque elas atraem o caos. Nós precisamos organizar o nosso mundo natural, enquanto Deus está trabalhando para arrumar o mundo espiritual, arrumar guarda-roupas, arrumar cozinha, arrumar os nossos itens pessoais, vai nos ajudar a focar num trabalho específico para fazer com que o nosso lar esteja em organização, em ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Quando nós estamos trabalhando pela ordem, Deus muito se agrada, porque Ele vê que nós estamos andando alinhados com Ele. Organizar a nossa alimentação, organizar os nossos horários, priorizar, buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Nesse propósito, nós estamos separando um tempo para orar na presença de Deus a sós, cada um na sua casa. Quando acabamos o estudo, cada um fica na presença de Deus. O tempo que você determinou, você vai colocar diante de Deus as suas petições, os seus clamores, as suas situações, o que você está querendo que Deus entre com salvação, com solução. Você vai falar com o Pai, você vai adquirir experiência com o Pai e você vai então estar crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos entender que o mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. Se a nossa casa física está bagunçada, significa que há um movimento no reino espiritual pela bagunça. Nós quebramos o poder desse movimento entrando em ordem, colocando as coisas dentro de casa em ordem, arrumando as coisas. Nós precisamos enfraquecer e exterminar o poder das trevas nas nossas vidas, no nosso lar, pois existe uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, e nós precisamos estar conectados com o reino da vida, com o reino de Deus, com o reino de ordem e decência. O mundo visível nos revela o invisível. O que podemos ver explica o que está escondido aos nossos olhos. Uma casa bagunçada é o reflexo do mundo espiritual, cheio de interferência. Quando nós nos debruçamos dentro de casa para arrumar a casa, nós estamos trabalhando a favor da implantação do reino de Deus no nosso lar. Nós queremos que o nosso lar seja um pedacinho do céu. E com certeza não existe bagunça, desalinhamento, desarrumação no céu. Então nós precisamos fazer o mesmo na nossa casa, colocar tudo em ordem, tudo arrumado. Precisamos entronizar isso nos nossos corações, pois é para o resto da vida. Manter uma casa arrumada é um objetivo
para ter para o resto da vida. Arrumar um pouco a cada dia e manter a casa arrumada. Uma casa que tem vida, é claro que as coisas vão sair do lugar, mas deixar as coisas fora do lugar é a nossa escolha. Nós podemos criar regras, criar métodos e ir colocando tudo no lugar. E aquilo que vai quebrando, nós vamos ou consertando ou substituindo. Mas nós precisamos estar atento ao que está precisando de manutenção, ao que está precisando de conserto e o que está precisando de substituição e executar. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o estudo de número 34. Ele fala sobre a brecha e o papel do intercessor. Prestem bastante atenção nesse estudo. A brecha e o papel do intercessor. Ezequiel 22:30 é Deus falando no livro de Ezequiel. Em vão procurei alguém que estivesse a tapar e a reconstruir o muro da justiça que protege a terra, que estivesse nas brechas, prevenindo-os das minhas justas intenções de os destruir, mas não encontrei. Nesse texto, Deus está falando que existe um muro de proteção. Quando os seres humanos estão andando alinhados com Deus, obedecendo e honrando os princípios de vida divinos, um muro espiritual é construído para nos proteger. Quando acumulamos injustiça, esse muro começa a ruir, acontece uma brecha. Deus está falando justamente dessa situação. O muro que foi abalado pela injustiça, o muro que estava lá para nos proteger, agora está com brecha e Deus procurou alguém que se colocasse nessa brecha, nesse buraco, nessa fissura, para tapar a brecha e para começar a reconstruir o muro da justiça. Deus está falando em linguagem espiritual. Espiritualmente, nós precisamos compreender. Quando as injustiças acontecem, Deus procura uma pessoa que esteja limpa, purificada pelo sangue de Jesus, que naquela pessoa ele enxergue justiça. Ele procura esta pessoa para se colocar naquela posição que ali não tem outros justos, para que essa pessoa tape a brecha, senão vai entrar ainda mais problemas e vai chegar num ponto que os problemas são tantos que vai destruir, não vai mais ter jeito. Deus quer que alguém se coloque lá para ele ficar enxergando aquela pessoa e por causa daquela pessoa, das orações daquela pessoa, do trabalho daquela pessoa, no sentido de reconstruir a justiça de Deus, de atrair o reino de Deus para aquele lugar, o muro então vai voltar a ser erguido e vai voltar a funcionar como é para funcionar, para proteger a pessoa, a família, o território, a nação. Deus está então nos alertando que quando existe muita injustiça, é chegado o tempo da ruína. E se não houver uma pessoa ou várias pessoas que se coloquem ali, naquele buraco, naquela fissura, para orar e para clamar a Deus, a destruição vai ser certa. Prestem atenção na riqueza da revelação que Deus traz aqui. Deus está dizendo que buscou uma pessoa que se colocasse na brecha, mas ele começa dizendo que em vão procurou. Significa que ele está frustrado, ele não achou essa pessoa que vai estar lá representando Deus, que vai estar também representando a terra e que vai estar falando com Deus sobre a situação que está acontecendo na terra, pedindo solução, clamando pela intervenção, clamando pela libertação e pela cura daquela família, a cura daquele casamento, a cura daquela empresa, a cura daquele território. O que Deus quer é que pessoas ocupem essa posição com a finalidade de evitar que a destruição se complete. O plano de Deus é cura, salvação e libertação. Mas Deus, para executar esse plano, precisa de encontrar pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser essa pessoa. Pode ser que eu não saiba nem o que fazer, mas eu posso aprender. Você que esteve ouvindo os últimos estudos, você acompanhou o plano de Satanás, como ele cria um véu, uma coberta de trevas para cegar o entendimento das pessoas, como as pessoas inconscientemente são empurradas para escolher a tentação, escolher o pecado. O grande plano do inimigo é que elas permaneçam pecando, para que esse pecado seja propagado
propagado, transmitido para a próxima geração, através da hereditariedade espiritual, através de espíritos familiares que vão permanecer naquela família, naquele território, naquela nação, modelando todos que ali vivem, para que eles permaneçam contribuindo para o véu da cegueira com os seus pecados, escolhendo de forma inconsciente o pecado. Essas forças, eles desafiam o homem o tempo inteiro, tudo porque eles querem roubar do homem o poder, eles querem reter do homem as bênçãos de Deus, o relacionamento com Deus, a plenitude que existe, a vida que Jesus conquistou. Deus está dizendo que precisa de pessoas que conheçam o plano de Deus e que se coloquem na brecha da muralha para impedir que essas forças continuem passando por esse buraco, continuem entrando naquela família, naquela empresa, naquela circunstância, naquela situação e roubando a bênção que é destinada para aquele lugar. Deus quer que pessoas que conheçam a Deus se posicionem como a sua igreja, a sua noiva, e exerçam a autoridade que Deus entregou para essas pessoas, para que elas possam remover a legalidade que permite que os demônios estejam passando nessa brecha. A legalidade do pecado, ela é removida através das confissões. Confessar o pecado, se arrepender, ainda que intercessoriamente. Intercessoriamente é quando não fomos nós, pessoalmente, que cometemos aquele pecado. Nós podemos confessar intercessoriamente o pecado cometido por outras pessoas e podemos ministrar, devemos ministrar o sangue de Jesus naquela brecha para remover o poder de Satanás, para impedir que a iniquidade que estava passando pela brecha permaneça passando, para cortar a força, cortar a legalidade da iniquidade que estava ali visitando linhagem após linhagem, geração após geração, perpetuando o mal. Deus fala novamente sobre o mesmo assunto no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 16. Viu que não havia ninguém que tomasse a iniciativa de lutar contra o pecado e interviesse. Admirou-se de que não houvesse um intercessor. Muitas vezes até existe o intercessor no lugar que estava destinado à destruição, mas o intercessor está dormindo. O intercessor foi neutralizado pelo inimigo. O intercessor está aculturado à região, ao lugar, ao território. Não está exercendo o seu chamado, o seu ministério, o seu trabalho. Nós vemos isso no caso de Sodoma e Gomorra. Deus desce à terra e conversa com Abraão, tete a tete, conversando com Abraão. Ele revela para Abraão que é chegado o tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, pois Sodoma e Gomorra praticaram atos contrários aos princípios de vida de Deus, e eles fizeram isso de forma contínua. O tanto de pecado que tinham praticado acumulou-se a ponto que aquela região merecia a destruição. Conversando com Abraão, Abraão começa a interceder. E ele diz, mas Senhor, naquele lugar existem pessoas honestas, existem pessoas santas, existem justos. O Senhor não pode destruir os justos junto com os injustos. E Deus, então, ouvindo Abraão, deixa Abraão seguir o seu raciocínio. Então vamos fazer assim, Senhor, se ali tiver 50 justos, o Senhor não destrói Sodoma e Gomorra. E Deus, então, concorda com Abraão. Abraão logo percebe que não tinham 50 justos e continua pedindo permissão a Deus para que Deus não destrua aquela cidade, se lá tiver pelo menos 45 justos. Abraão segue descendo, ao ponto que chega a pedir que Deus não destrua aquela cidade, se lá tiver pelo menos 10 pessoas justas. E Deus concorda com Abraão, que Deus vai visitar a cidade pessoalmente, e se lá tiver pelo menos 10 justos, Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra. Você que já leu esse texto, ele está em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Você já sabe qual é o final da história. Deus visita aquela cidade e naquela cidade não existe nem 5 pessoas justas. E não existe nem 5 pessoas justas porque o intercessor daquela cidade estava cochilando, estava dormindo no ponto. Ele foi morar lá por escolha própria. Ele escolheu a melhor região, a região que tinha pastos mais verdejantes. Ele habitava ali com a sua esposa e com as suas 2 filhas. Ele esqueceu quem ele era.
ele esqueceu o Deus dele, ele esqueceu de falar do Deus dele até para os seus genros. Deus não encontrou 10 justos porque o intercessor daquela cidade não estava tapando o muro de ruína, não estava tapando as brechas que a injustiça tinham causado. O intercessor daquela cidade tinha se aculturado à cidade, estava vivendo igual a todos os demais moradores da cidade. Deus ainda tem misericórdia desse homem que é Ló. Remove Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Os genros nem entraram nessa remoção, nesse livramento, porque aqueles genros não conheciam ao Deus vivo, não tinham sido apresentados a Deus por Ló, nem pela esposa de Ló, muito menos pelas filhas de Ló. Ló esqueceu de falar de Deus para aquela região. Ló esqueceu de fazer um altar constante de adoração a Deus naquele lugar, de quebrar a força das trevas. Ló manteve a sua vida, mas na trajetória de manter a vida, ainda perdeu a esposa, que ficou com saudade, olhando para trás, quando os anjos alertaram que não era para ninguém olhar para trás. Nenhum de nós quer viver uma vida de arrependimento, de olhar para trás e imaginar que poderíamos ter trabalhado pelo reino de Deus, ter implantado o reino de Deus no nosso lar, nas nossas famílias, na nossa empresa, no nosso trabalho. Nenhum de nós quer ser testemunha que eles foram destruídos porque nós não estávamos fazendo o trabalho do intercessor. Deus te pergunta hoje, você está pronto para ser o intercessor? Para ser a pessoa que vai falar com Deus sobre aquele lugar, sobre a família, sobre a empresa, pedir a misericórdia de Deus, clamar pela misericórdia de Deus? Você está pronto para ocupar o seu lugar na brecha, para tapar as injustiças, para clamar que o céu volte a se abrir e que a cura, a libertação brote em você, na sua família, no seu lar, nos seus negócios, na sua empresa, na sua cidade, na sua nação? Ótimo! Você que está pronto, esse propósito é para você. Ainda que você não saiba direito o que fazer, o Espírito de Deus vai lhe capacitar. E por onde você vai começar? Você vai começar analisando a sua própria vida. A partir de amanhã eu vou começar a trazer os mapeamentos que você precisa observar na sua própria vida. A vida do intercessor, ela é a primeira a ser examinada. Ela é a primeira que precisa reconhecer os maus caminhos, deixar para trás os maus caminhos, confessar diante da cruz de Cristo os pecados praticados e pegar o remédio que a cruz de Cristo fornece para que o sangue de Cristo limpe e purifique esse intercessor, para que ele continue preenchendo aquela brecha e que através do seu arrependimento a brecha comece a ser restaurada e para através de uma vida digna, reta, justa, íntegra, todos os outros membros da família sejam atraídos a Cristo. Não existe lar sem problemas, mas nós precisamos entender o princípio básico de Romanos. O visível nos revela o invisível. Os problemas da nossa família revelam os problemas espirituais da nossa família. Não existe lar sem problemas, mas pode estar existindo lar sem intercessor, ou com intercessor que está cochilando, que se aculturou aos problemas. Aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos, nós precisamos colocar diante do altar de Deus, clamar pelo perdão de Deus, clamar que Deus venha nos curar, nos restaurar e restaurar junto conosco o muro da justiça, o muro que protege a nossa família, o muro que protege o nosso território, o muro que protege a nossa cidade, a nossa nação. Pai querido, Pai amado, nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos perdoe todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, obrigada pela tua palavra, obrigada pela revelação poderosa que o Senhor está trazendo aqui. Nós estamos aqui para levantar os nossos braços ao
altar de Deus e declarar diante de anjos e demônios que estamos rendidas aos teus pés, que queremos ser os tapadores de brecha, que queremos ser os reconstrutores daquilo que foi arruinado, daquilo que caiu em caos, daquilo que foi derrubado. Ó Deus, em nome de Jesus, verifica, Senhor, em cada lar essas pessoas que estão levantando os braços e estão dizendo: eis-me aqui, envia-nos, Senhor, envia-nos para a nossa própria casa, para a nossa própria família, para que nós estejamos implantando o teu reino em nosso lar. Removemos das nossas atitudes todo o negativismo, toda crítica, toda mentira, todo engano. Te pedimos perdão quando andamos em caminhos tortos, em pecado, quando achamos que é só um pecadinho que não faz nenhum mal, quando não entendemos que estávamos contribuindo com o véu, com a camada de trevas, com a perpetuação do erro dentro do nosso próprio lar. Senhor, nós estamos querendo banir do nosso lar a pobreza, a miséria, a violência com as palavras, violência com as atitudes, violência no uso das finanças. Nós estamos querendo banir do nosso lar a ruína, queremos banir do nosso lar os desacordos, as brigas, as disputas, os relacionamentos quebrados. Queremos banir das nossas famílias o divórcio, a doença de pele, doença na mente, doença no corpo, doença no coração. A humanidade está doente e nós encaramos isso com naturalidade. Na minha cidade nunca se teve tantos hospitais lotados como tem nos dias atuais e nós achamos que isso está tudo certo, que é assim mesmo. Em cada esquina uma farmácia, está tudo certo, é assim mesmo. Isso é o reflexo da desonra aos teus princípios, à tua palavra, da ineficácia humana de estar apresentando aos seres humanos o evangelho das boas novas. Senhor, nos cura, Senhor, nos ajuda a estarmos posicionados. A cada dia nos ensina esse ofício do intercessor, o ofício de estar na brecha, o ofício de tirar a força do inimigo para que ele pare de saquear as nossas colheitas. Os nossos filhos são abençoados, os nossos netos, bisnetos e tataranetos serão homens e mulheres fortes, criados para crescer, prosperar, evoluir e fazer o bem. Homens e mulheres justas, retas, íntegras. Não queremos mais ver o sofrimento dentro da nossa casa. Por isso te pedimos, imploramos, suplicamos, nos reveste com a armadura completa de Deus, nos ensina a usar essas armas, nos ensina a usar o sangue de Jesus, aplicar o sangue, confessar os pecados, remover a legalidade do inimigo, expulsar o inimigo das nossas linhagens. Nós queremos uma herança limpa, curada, purificada, livre dos vícios, livre das bancas rotas, livre de tudo que é contraditório ao reino de Deus, livre da idolatria, da feitiçaria, livre das simpatias, livre dos sincretismos, livre de tudo que distrai a humanidade de estar servindo e adorando ao Deus vivo. Vem reinar em nossas vidas, em nossos lares, em nossos matrimônios, em nossas casas. Traz, Senhor, as melhores oportunidades para o teu povo. Abre os olhos do teu povo para que eles agarrem a oportunidade que vem da tua parte. Favorece aqueles que estão com IPTU, IPVA, com contas altas para pagar. Traz do norte, do sul, do leste e do oeste recursos das tuas riquezas em glória para o teu povo. O Senhor é um Deus que cuida do teu povo, da família do teu povo. Que nós possamos ter intimidade com o Senhor para colocar diante do Senhor, do teu altar, tudo o que estamos precisando e para aguardar a tua providência, a tua solução. Distribui ideias criativas, empreendedorismo para o teu povo, riqueza e prosperidade para esse povo que se chama pelo teu nome, para esse povo que se arrepende de seus pecados. E é assim, Senhor, que nós queremos avançar contra o mal, banindo o mal do nosso lar. Declaramos que a nossa casa é um pedacinho do céu. Declaramos o que queremos viver como se já estivéssemos vivendo. Que todos que habitam conosco são felizes, alegres, simpáticos, inteligentes, ricos, prósperos, retos, justos, verdadeiros, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E você que concorda, diga amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora é a sua vez
de ser uma bênção. Aperte aí o seu legal, copie o link desse estudo, encaminhe para todos aqueles que Deus está colocando no seu coração. Vá orar na presença do Pai, vá clamar, vá colocar o que precisa ser colocado para fora no altar de Deus, pois no altar de Deus tem resposta. Que Deus seja contigo, te abençoe e te traga para continuarmos estudando a palavra dele amanhã.